Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse Magic Sem Segredos, nossa primeira reunião de 2018. Esse encontro regular que nós temos para falar da tecnologia Magic Software aqui no Brasil e todas as novidades a respeito do produto Magic XPI ou Magic XPA. Meu nome é Manuel Frederico da Silva, eu sou evangelista de tecnologia aqui da Magic Software no Brasil. E hoje eu estou aqui com vocês para a gente conversar um pouco mais a respeito de Magic XPI e Web Services OData. É um assunto que nós já iniciamos, nós já temos um artigo publicado no nosso blog Magic Software Brasil. Nós intitulamos esse artigo como parte 1, onde nós abordamos o Magic XPI e serviços OData na parte de consumidor, como nós utilizamos o Magic XPI como um consumidor de serviços OData publicados. Hoje, nesse Magic Sem Segredos, eu vou conversar com vocês a respeito do outro lado da história, onde nós vamos usar o Magic XPI como um provedor. Nós vamos criar um serviço REST OData com o Magic XPI para posteriormente publicá-lo e tornar esse serviço acessível a qualquer outro sistema. Okay? Vou chavear inicialmente aqui para o meu monitor. Então, como eu tinha mencionado, nós estamos, na verdade, na parte 2 desse assunto que nós iniciamos anteriormente. Como essa parte é um pouco mais extensa, nós vamos fazer ela através de um vídeo. Eu recomendo a todos que possam ler a parte 1, onde nós fizemos a introdução do serviço OData REST com o Magic XPI, para que seja, então, essa parte 2 um pouco mais lógica e de fácil compreensão para todos. Tá? Então, na parte 1, nós falamos a respeito de consumo de serviços OData. Aqui na parte 2, a gente vai falar de provimento, de criação de serviços OData com o Magic XPI. E, posteriormente, teremos uma parte 3, então, para fechar a trilogia, onde após nós termos criado o serviço no Magic XPI, nós vamos publicá-lo e tornar disponível ou na intranet ou na internet para consumo por qualquer outro tipo de aplicação que seja compatível com a especificação REST OData 4.0. Então a gente está falando do OData V4. Então, inicialmente, eu vou criar um projeto Magic XPI para mostrar para vocês como seria essa parte de publicação de serviços, né? Vou dar um nome para esse nosso projeto. Vou chamá-lo de, assim como a gente criou na parte 1 o OData Client, vou criar agora na parte 2 o OData Server. Okay? Então, nós temos aqui a estrutura padrão de um projeto Magic XPI. Eu estou usando o Magic XPI 4.7, que é a versão que dá suporte à criação de Web Services REST OData com o Magic XPI. As versões anteriores, como a 4.6, elas só tinham suporte à parte de consumidor. E anterior a 4.6, 4.5a, 4.5, etc., então não havia suporte nativo ao Web Service REST OData. Então, 4.6 nós podemos criar consumidores e 4.7, que é essa que eu estou utilizando, a gente pode criar tanto o consumidor quanto o provedor. Então, nós vamos partir do ponto onde nós vamos desenhar um serviço, né, REST OData no Magic XPI, e o REST OData ele tem como algum dos seus pilares a definição de entidades. Então, nós vamos criar entidades de dados, né, modelos de classes ou qualquer coisa semelhante a isso, e vamos torná-la público através de um Web Service REST. No Magic XPI, nós vamos fazer isso através da opção Settings do projeto, Serviços. Tá certo? Então, quando nós criarmos aqui um novo serviço, nós temos um tipo aqui que se chama OData.
que é justamente para nós publicarmos um serviço REST OData. Então eu vou dar o nome de OData blog MSS1, por exemplo. Esse é o nome que esse serviço vai receber aqui no Magic XP. E aí nós temos uma propriedade que nós precisamos definir, que é o namespace. Tá? Então a função desse namespace é, para cada atributo das entidades que nós desenharmos, ele vai conferir uma identidade única àquele atributo, né? De forma que ele possa ser publicado num servidor com outros serviços que eventualmente tem o mesmo nome de atributo, né? Código, nome, descrição, etc. Tudo isso são exemplos de atributos. Que ele possa ser publicado junto com outros serviços que tenham o mesmo nome de atributo, porém, por causa do namespace, ele possa ser distinguido dos demais. Ele tenha um nome completo, que é namespace mais o seu nome, que seja realmente único naquele servidor. Então, eu vou aleatoriamente definir um nome de atributo, de namespace aqui. Importante é que no decorrer do processo será criado um arquivo em disco com este nome. Então, eu não posso utilizar caracteres especiais que não são válidos para nome de arquivo. Tá? Então, por exemplo, não vou poder botar o namespace http //, porque tanto os dois pontos quanto o // não são válidos para nome de arquivo. E uma outra dica, né, dentro de todo o possível, a gente deve criar namespaces curtos, tá, sem ferir o objetivo dele, que é conferir uma identidade única para o atributo, mas criar namespaces curtos, porque em algum momento depois a gente vai ter que usar esse nome, e aí é bem mais prático, né, se nós pudermos usar um nome curto, ao invés de um nome longo na URL que ele vai participar. Tá? Então eu vou botar aqui só um nome simples, com MagicBR MSS1. Tá? Definir o namespace, apenas o namespace, desse serviço que tem esse nome aqui. E aí eu tenho um assistente aqui na parte de entidades. Né? Entidades é um elemento que a gente comentou na postagem lá do artigo 1. Eu vou desenhar as entidades que vão compor o meu serviço REST OData. Tá? Então, clicando aqui na parte de entidades, eu vou ter acesso a esse assistente, um assistente visual, para desenho de entidades. O navigation aqui é para desenho de relacionamento entre as entidades, e o Entity Sets é para definir as coleções que estarão disponíveis no serviço. Obviamente, essas coleções são coleções das entidades que eu aqui desenhar. Tá? A entidade ela vai se compor por atributos. Esses atributos eles podem ser simples, eles podem ser complexos, e eu ainda tenho a parte de enumeração. Tá? Numa analogia bem simples, a gente poderia fazer, obviamente eu estou falando bem simples, uma comparação de entidade com uma tabela de dados, e atributo o campo dessa tabela. Tá? Então, uma das características do Magic, do serviço REST Data, é que ele é bem flexível e talhado para que a gente possa publicar estruturas de dados através de web service, né, e usar uma linguagem de consulta estruturada para consultar esses dados, atualizá-los, né? Mas tudo via web service, sem que tenha o acesso específico ao servidor que está armazenando aqueles dados. Então, por exemplo, eu vou criar uma entidade aqui que representa uma tabela de dados na minha base de dados. Eu tenho aqui uma base de dados chamada NFE,
eu tenho uma tabela chamada NFE CTL e ela tem várias colunas, ok? Então eu vou desenhar uma entidade que representa essa tabela. Nesse exemplo eu vou desenhar uma entidade, uma tabela. Mas uma das características, né, um dos propósitos que a gente tem com o Service OData é que nós podemos ter uma entidade mais complexa que internamente ela representa dados de várias fontes diferentes, né? Então, por exemplo, eu posso definir no OData aqui uma entidade chamada cliente e subdividir essa entidade em partes, né? Chamar de dados mestre, toda a parte de endereço e telefone do cliente, chamar de dados financeiros, toda a parte referente ao CRM ou a parte financeira que eu tenho registrada desse cliente, enfim. E aí, na implementação física do serviço, eu pego sistemas diferentes e vou alimentando esses dados, né? Então, eu posso ter, por exemplo, uma entidade cliente, onde ele é a junção do cadastro cliente de vários diferentes sistemas que eu tenho aqui na minha estrutura, na minha organização. Tá? Mas eu tenho uma entidade maior, que é o conjunto de todas as características, e eu vou expor isso através de web service, tanto para consulta como para alteração. Então, o mundo externo ele tem acesso somente a essa entidade que eu desenhei. Internamente, na implementação do serviço, eu faço as conexões físicas para ler ou gravar a informação onde ela realmente está. Eu vou começar o desenho dessa entidade. O objetivo dela é definir uma estrutura onde eu possa expor os dados dessa tabela aqui, que é uma tabela de nota fiscal eletrônica. Eu vou começar por enumerações. Tá? Eu tenho um campo aqui, na minha tabela, que se chama tipo de ambiente, que é esse cara aqui. Tá? Então, a Cefaz ela define que o ambiente 1 é produção, o ambiente 2 é homologação. Então, aqui na parte de enumeração, eu vou criar um tipo de dado. Tá? Então, a enumeração não é para atributos, a enumeração é customização de tipos de dados, que na verdade é a seleção de um item de uma lista de possíveis valores. Então eu vou chamar aqui, eu estou usando o nome X de propósito, mas não é obrigatório, mas na sequência vocês vão ver por que eu usei o X. Tá? NFE tipo ambiente. Esse é o nome da minha enumeração, e aqui na parte de membros, eu vou definir os valores que essa numeração pode assumir. Então, ela tem um valor tipo produção, que internamente vale 1, e ela tem um valor tipo homologação, que internamente vale 2. Tá? Então, a numeração de duas opções, basicamente é como se a gente fosse desenhar um combo box, no combo box tivesse duas opções. TP produção, TP homologação. Internamente esse mapeia para 1, esse aqui mapeia para 2. Então eu desenhei aqui uma enumeração, ok? Chamei de XNFE tipo ambiente. Nessa parte do lado aqui é a parte de atributos complexos, ou seja, um atributo que internamente é formado pelo conjunto de outros atributos. Tá? Eu tenho aqui na minha tabela de NFE 3 campos onde eu armazeno XML. XML enviado, XML recebido e o XML protocolado, né? Que é a junção do enviado com o protocolo que foi recebido. É o XML que tem a validade fiscal do documento, né? XML protocolado.
Então, na enumeração eu criei esse tipo aqui. Aqui na parte complexa, né, de nós complexos, eu vou desenhar um tipo de atributo aqui, que eu vou chamar XNFE docs, que são documentos da NFE. E aí, para esses docs, eu vou ter um atributo que eu vou chamar de XMLIN. Ele é binário e aceita nulo. XMLOut. Ele também é binário e aceita nulo. E XML protocolado. Ele também é binário e aceita nulo. Tá? Então, são três atributos, XMLIN, XMLOut, XMLProt, que juntos formam um atributo complexo chamado XNFEDocs. Tá? E aí, na parte de entidades, eu vou efetivamente, nessa pastinha da esquerda aqui, veja que eu comecei o desenho de trás para frente. Né? Faz mais sentido partir do básico, que é a numeração, depois passar para os tipos complexos e, para o final, desenhar a entidade completa. Tá? Eu vou definir atributos que correspondam a alguns dos campos dessa tabela aqui. Tá? Eu vou criar um atributo chamado ID único. Aliás, perdão. Esse aqui, essa tela, né, é a tela das entidades, onde eu vou criar o objeto, ou seja, a definição da estrutura de dados. Então, a minha entidade, ela se chama NFE, o plural dela, ou seja, a coleção de várias NFEs, vai se chamar NFEs, e aí sim, eu venho aqui na parte de propriedades e vou desenhar, né, definir os atributos que compõem esse objeto, essa entidade. Aí eu tenho um atributo que eu vou chamar de ID único. Ele é um int 32. E aí vocês podem ver que na lista de possíveis tipos de dados para a gente definir atributos, aparecem os customizados que eu já desenhei. Eu usei então o X na frente justamente para ele aparecer no final da lista e ficar de fácil visibilidade. XNFEDocs é um tipo complexo e XNFE tipo ambiente é uma enumeração. Tá? Então, o ID único, ele é um int 32, ele não aceita nulo. Depois eu tenho um que eu chamei de empresa, que ele é, também botar aqui int 32, na verdade ele é int 16, empresa, filial, é outro int 16. Nós temos aqui alguns campos que eu quero retornar, empresa filial, a chave NFE, que é o número da NFE, ele é uma string, tá? Caso eu defino ele como string, eu não preciso colocar o tamanho máximo aqui. E a gente tem nessa tabela um campo sequência, porque também nessa estrutura dessa tabela, a mesma NFE da mesma empresa filial pode constar mais de uma vez. Então, ela tem um campo sequência para formar a diferenciação entre elas. Tá? E aí eu tenho outros tipos de dados que eu quero retornar. Tá? Então, situação NFE é um numérico,
Tá? Esse aqui é anulável. O nome da citação. Eu não vou retornar a tabela toda, eu vou definir só alguns campos aqui que façam mais sentido, porque o objetivo aqui é exemplificar. Tá? Código do serviço. A descrição do serviço. Esse aqui é importante, né? O status da resposta, é o código do retorno da Cefaz para esse. Motivo. O F é numérico. O recibo é importante. No caso de uma emissão assíncrona, a primeira resposta é o número do recibo. No final vem o protocolo. Tá? Tempo médio, isso aqui são outras coisas não importantes. Bom, o tipo de ambiente é importante, né? Já que eu acabei de criar a enumeração. Devia até ter colocado lá em cima. Esse tipo de ambiente, o formato desse atributo é customizado. É esse que eu criei aqui. Tá? Eu estou marcando como nuláveis, né? Anuláveis esses atributos, mas isso tudo depende do tipo de serviço que está sendo desenhado, né? Então, sempre haverão os atributos que poderão ser valor nulo, os que não podem de forma nenhuma. Basicamente, os que vão formar chave ou tem alguma formação essencial, eles não podem ser do tipo nulo. Então, tipo de ambiente lá em cima, eu vou criar um último atributo aqui. Acabou ficando lá em cima, mas eu puxo. XMLs, que é um tipo complexo XNFE docs. Então, automaticamente, esse atributo XMLs, como ele é um nó complexo, ele vai se subdividir em 3 outras informações, XML in, out e protocolado. Tá? Então, esse aqui é o desenho da minha entidade NFE. E aí eu preciso definir a chave, né? A minha entidade precisa ter uma chave única nesse desenho aqui. Então, obrigatoriamente vai ter que ser um daqueles campos que eu não marquei como anuláveis, né? No caso aqui, vou usar o ID único do cara. Então, olha só, defini uma enumeração, defini um tipo de dado complexo, né, para uma característica de atributo, defini uma entidade chamada NFE, listei as propriedades dessa NFE, muito semelhante à definição de uma tabela, né? E aí eu concluí aqui a parte da NFE. O próximo passo, quando eu clicar Next, ele vai para o Navigation Properties. Vocês podem ver aí aquelas colunas, que no caso de eu ter várias entidades desenhadas aqui, eu vou definir o relacionamento, né? Só para vocês terem uma ideia.
1 para 1, 1 para N, N para 1 ou N para N com uma outra entidade que eu tenha desenhado. Claro que aqui não posso fazer dessa entidade com essa entidade mesmo. Tá? Mas eu não defini mais de uma entidade. Nosso exemplo aqui é uma entidade só. Mas no caso de eu haver mais de uma, tá? Mestre detalhe, por exemplo, aqui eu posso especificar o relacionamento entre as diversas entidades. E no Entity Sets, eu vou criar, então, o container, que será publicado no meu serviço. Vou chamar, por exemplo, NFE Docs, esse é o container. Dentro desse container, existirá um método, tá? E o verbo HTTP associado a esse método. Então, por exemplo, aqui eu vou chamar esse método de getNFE. Então, o getNFE ele está associado ao verbo HTTP get, ok? Então, quando o cliente estiver consumindo o serviço publicado, como é um serviço REST, ele vai enviar um cabeçalho HTTP e lá vai ter o verbo que ele está usando. Ele está usando o get. E aí, no nome do recurso, ele vai indicar o getNFE, que é o nome do recurso que pertence a esse container. Então, eu estou dizendo que esse recurso, para esse método, está associado à minha entidade NFE. No Query Options, tá? Voltando, por exemplo, ao que a gente falou lá na publicação número 1 desse assunto, nós temos na formatação da URL algumas regras para definição de uma linguagem estruturada de consulta que indique ao serviço que está sendo consumido parâmetros para aquela operação que ele está querendo fazer. Então, a operação é um get nessa entidade aqui. E aí eu vou marcar o que eu permito, né, que o cara passe na URL para refinar o get que ele está querendo fazer a respeito dessa entidade. Eu permito ele utilizar um order by, eu permito ele fazer um select, a ele especificar uma cláusula top, ou a ele especificar uma cláusula skip. No caso que eu tenha entidades que se relacionam entre si, eu posso permitir o expand, né, que é a regra que vai dizer para mim quais são os child objects dessa entidade que eu preciso utilizar na minha operação, na minha implementação, e filtros, né, que eu devo aplicar nos meus dados na hora de processar a entidade que eu estou recebendo ou montar a entidade que eu devo retornar no meu serviço. Tá? Então aqui, ó, eu defini um método, dei o nome para ele, ele está associado ao verbo get do HTTP, então eu posso definir métodos diferentes associados a verbos diferentes, que são possíveis que o meu cliente passe essa informação quando ele estiver consumindo o serviço. Qual foi a entidade que eu estou associando e opções que eu permitirei na URL de chamada. Tá? Toda opção que eu não permitir e ele por acaso passar, automaticamente ele recebe um retorno de formação incorreta da URL, URL inválida para aquele serviço, ou seja, o serviço não permite que ele informe um expand, não permite que ele informe um filtro, por exemplo. Tá? Terminei de fazer essa definição dessa entidade, o Entity Sets, vou clicar o Finish, OK, tá? Desenhei a entidade para esse meu serviço.
não é o público, é o outro. Então, OData Server. No meu projeto Magic XP, automaticamente foi criada uma pasta OData Provider. Lá dentro vai ter uma pasta com o nome do service que eu criei. Tá? Esse nome veio daqui, ó. OData Blog Magic SS1. Lá dentro é criado um XML, que é a combinação, tá, do namespace com o nome do serviço. Então essa parte até aqui veio do namespace. Aí vocês já podem ver o valor de ter um namespace mais curto contra um namespace mais longo. Tá? O nome do serviço, e aqui dentro desse XML está a estrutura das entidades que eu desenhei. Isso será utilizado posteriormente. Tá? Então, é uma estrutura EDM, Entity Data Model, versão 4. Tá? Entity Data Model é uma estrutura que a Microsoft criou, né? Ela idealizou esse formato. Porque o OData, na verdade, lá atrás, no passado, ele começou com a Microsoft. A Microsoft é a idealizadora de um Web Service OData. Ela detinha as regras de definição desse padrão. Ela lançou esse padrão inicialmente como Web API. Né? Depois, a partir do Web API, as coisas evoluíram um pouco, aí veio... já mudou de nome, veio o OData, versão 1, versão 2, e posteriormente, na verdade, a Microsoft deixou de ser a responsável por esse padrão, e hoje é uma entidade chamada Oasis, que detém a responsabilidade de manter o padrão e todas as evoluções do formato OData de Web Service REST. Tá? Então, ele já está na versão 4, que é a versão que o Magic XPI suporta. Tá? O Magic XPI não vai desenhar serviços OData V3, OData V2, etc. Então, aqui tem a definição exatamente do que a gente acabou de desenhar. Eu tenho a definição do enumerador, eu tenho a definição do nó complexo, né? Eu tenho a definição da entidade NFE. Aqui estão todos os atributos dos respectivos tipos. Vejo que o namespace ele faz parte da definição do tipo do atributo. E as chaves que eu defini. Então, a função desse XML é conter o desenho das entidades que eu estou definindo aqui no meu projeto. Terminada essa parte de interface, ou seja, eu acabei de fazer a interface do meu Web Service REST OData, eu vou partir para a implementação física dele. Tá? Então, eu vou pegar aqui o meu Business Process, vou renomear ele, chamar de OData BP Demo. E aqui o meu fluxo, eu vou chamar de OData Get NFE. Tal qual foi na parte do consumo, eu vou pegar o meu componente OData, só que agora eu vou jogar ele na área de trigger, não na área de fluxo aqui, tá? Vou jogar ele aqui em cima na área de trigger. Na parte de configuração, quando eu abro Configuration, eu tenho a lista de endpoints, que são exatamente aqueles métodos, né, que eu criei lá no desenho desse serviço. Então, eu criei um getNFE. Se eu tivesse criado 4 ou 5, eu teria uma lista de 4 ou 5 aqui para escolher. Essa trigger ela vai ser responsável por receber todo o direcionamento que o usuário, né, que o cliente do serviço fizer utilizando aquele método getNFE. Tá? E aí eu tenho uma série de campos aqui para mapear para o Magic XPI
a respeito de informações que o cliente, né, o consumidor desse meu serviço, passou quando ele estava fazendo a chamada. Tá? Eu vou criar então aqui uma variável para cada uma dessas informações. Deixa eu só guardar quais são elas. E por conveniência, eu vou criar ela como variável de contexto. Tá? Por quê? Porque se eu tiver 2, 3 ou 10 triggers OData, aqueles campos lá são sempre os mesmos. Tá? Então, se eu for criar variáveis de fluxo para cada fluxo que tiver uma trigger associada, eu vou estar recriando várias vezes o mesmo tipo de variável. Faz mais sentido que eu faça isso como contexto para economizar. Então, eu vou chamar lá de OData Method, alfa de 30, OData Top, é um numérico, OData Skip, também é numérico, OData Filter, um string de 5.000. Vejam que esses nomes têm a ver com aquelas características que eu tinha à minha disposição para disponibilizar na definição do meu serviço. Tá? Então, são opções que o usuário tem de passar na URL do serviço, tá? Ele poderá passar ou não, depende do que eu permitir na publicação do serviço, vocês viram antes. São sempre os mesmos tipos de opções, mesma lista de opção, justamente porque o OData é um padrão. O cara ele não tem a liberdade de passar qualquer tipo de informação que ele queira na URL, ele tem que obedecer as regras definidas no protocolo OData. Data Expand. Tá? E, como implementador do serviço, eu tenho a responsabilidade de analisar o que o usuário passou para implementar a regra do serviço de acordo com a vontade dele, com a intenção que ele manifestou naquela chamada. Né? Então, por exemplo, se eu permito a ele passar a cláusula top na URL, então eu tenho que analisar que valor ele passou ali, por exemplo, se ele pediu 20 registros, para que eu retorne 20, não retorne qualquer quantidade aleatória, porque ele está sendo específico, que ele está pedindo os primeiros 20 registros da minha entidade. Fuquera 10.000. E aí nós temos o payload. Payload, ele representa os dados associados que são passados na chamada HTTP do serviço, mas que não estão na URL. Tá? Por exemplo, no método GET, que nem esse que a gente está fazendo, não tem muita aplicação, tá? Embora seja permitido, mas no método PET, PUT, POST, que é um verbo que significa atualizar dados, os dados efetivamente que serão atualizados, eles são passados como payload. Tá? Ou seja, é um dado adicional que vem junto na chamada HTTP. E o Magic XP vai salvar essa informação. Se ele está passando um JSON, um XML, né, ele vai salvar isso dentro do parâmetro payload. Tá? E por fim, eu estou dizendo que quando esse fluxo terminar, a resposta do meu serviço é o que estiver no C user block. Tá? Poderia criar uma outra variável aqui, para ser mais específico. Então, deixa eu mapear aqui. Tá?
O que eu vou guardar? Skip filter order by select expand full query. Tá? Então eu já preparei a minha trigger. Toda chamada Web Service REST que for direcionada para aquele método será automaticamente repassada para essa trigger que vai acionar a esse fluxo de integração do Magic XPI. E aqui dentro eu vou implementar a lógica do serviço. Tá? Não vou fazer nada rebuscado agora, até porque senão a gente vai gastar aqui várias horas com isso, e o objetivo não é esse. Tá? Eu vou fazer uma coisa bem simples, que é um select na tabela e voltar os dados que o cara está pedindo. Eu vou criar uma variável de ambiente. Tá? No projeto. Vou chamar ela de ODataTop. Tá? Inicializar ela com 0. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é flow data, definir o valor dessa variável de ambiente. Tá? De acordo com o que o cliente do serviço optou por passar ou não passar, como sendo top da query que ele vai fazer no URL. Tá? Então eu vou pegar aqui, variável de ambiente, vou data mnnnnn, data top. If is null se o data top ou se o data top menor que 1, eu vou botar um valor fixo de 20, vai ser o meu padrão de retorno. Se não, trim str se o data top tá? Então essa variável de ambiente ela será atualizada com a cláusula top que o usuário passar no seu serviço, né, no nosso serviço, na URL. E aí eu só estou validando se ele não passar nada ou passar um valor menor que 1. Na verdade eu uso o default 20, senão eu uso realmente o valor que ele falou. Tá? Aí eu vou usar um save message só para imprimir no monitor o que eu estou recebendo desse meu serviço. Tá? Então, de método, então, if is null método, estou recebendo um nulo, se não, trim método. E deixa eu fazer uma coisa mais fácil aqui. Lá no meu projeto, na parte de variáveis globais, eu vou criar uma variável chamada crlf
de 2 posições, inicializo ela com ASCII 13 e ASCII 10. Tá? E aí eu vou usar aqui nas minhas expressões, fica mais prático. Tá? Então, de método eu receber isso, de top. Né? O que eu recebi lá de top? Se não, trim, str, o data top. Então eu vou printar todos os parâmetros recebidos no meu serviço só para skip. Skip. Order by, select, expand. Order by. Select. O próximo é o expand. E eu ainda tenho full query. E o último é o payload. Full query. E payload. O data payload. E aí no caso do payload, eu vou ter, isso aqui já não vai ter aqui, trim, str, blob size, eu vou imprimir quantos bytes eu recebi do payload. O data payload, str, trim, ó, primeiro. Aqui no blob, caso eu tenha um payload, eu vou botar ele aqui, só para poder abrir. E extensão txt. Tá? Então eu estou imprimindo no monitor todos os parâmetros que eu recebi. Eu tenho que aqui na lógica do meu serviço implementar a regra de negócio. Tá? E aí novamente eu tenho que respeitar todas as possíveis cláusulas que o meu cliente passou para que a minha regra obedeça essas cláusulas e se comporte de acordo com a intenção que ele especificou na chamada do serviço. Tá? E por fim, em algum momento eu tenho que preencher aqui o user blob para ser o retorno do meu serviço. Quando eu terminei de configurar essa trigger, tá? Nesse exato momento que eu terminei de configurar essa trigger, lá naquela pasta onde eu tenho o data provider, nome do serviço, foi criado um esquema que define a estrutura dessa entidade que está associada à minha trigger. Tá? Então o Magic XP Studio criou esse esquema, um esquema XML. Tá?
para essa entidade que eu falei que ia manipular nessa trigger. Então agora com um data mapper, por exemplo, tá? Eu vou retornar no user blob a listagem, tá? Que eu vou querer como resposta dessa interface do meu serviço. Que interface que é? NFE, porque aquele método getNFE que eu desenhei lá, ele está relacionado à entidade NFE. Tá? Então eu tenho que, em determinado momento, retornar uma entidade ou uma lista de entidades do tipo NFE, tá? Para que o meu retorno seja compatível com o método que eu estou trabalhando aqui. Tá? Então eu tenho essa base de dados aqui, eu vou criar agora só um recurso. Pegar aqui o nome do servidor. Aqui no projeto eu vou criar um recurso para essa base de dados, para ter acesso a ela. Microsoft SQL, esse aqui é o database. Não. Esse aqui é o servidor, aqui em cima é o database. Aqui no meu caso esse cara aqui. Usuário IC. Okay. Apply. Então aqui nesse data mapper, do lado direito, que é o que eu estou montando, eu vou jogar um esquema XML e vou associar aquele esquema que o próprio Magic XPI Server definiu para a entidade do método getNFE. Tá? Então, getNFE vai trabalhar com aquela entidade NFE. Aqui está definida a estrutura que eu tenho que retornar nesse meu serviço. Tá? Então, tem os campos aqui de cada registro, e nos campos eu tenho os nós simples e tenho o nó complexo, tá? Que é a combinação, então, de 3 outros atributos. Conforme eu desenhei, exatamente como estava desenhado lá na tela do primeiro assistente. E esse cara eu vou guardá-lo numa variável que é cUserBlob, não por acaso é a mesma que eu defini que é o retorno do meu serviço. E aqui database, eu faço a conexão original, database 1, lá o meu recurso. Vou pegar aqui a tabela intNFE-ctl, intNFE, que é que eu quero voltar, essa daqui. Pegar todas as colunas. Order by code. Order by code. Code, cadê você? Aqui, order by code. Cláusula where não vou colocar, porque eu não estou recebendo filtro lá. Finish. Tá? Eu tinha aqui no meu fluxo um nome lógico que é o meu top, né? O data top. Que eu estou me baseando no que o cliente do serviço vai utilizar. Então aqui eu vou editar aqui o meu serviço aqui. Select. Eu vou botar aqui top. Aí eu uso aquela variável de ambiente.
Tá? Ops, select top. Por enquanto ela vale 0. Order by descent. Quero pegar dos últimos. Tá? E agora eu faço uma conexãozinha aqui. O meu ID único é o code. Esse cara aqui vem para cá. Aí é empresa com empresa, filial com filial. Esse ID é a chave única, esta é a sequência. Tipo de ambiente, ele é numérico, né? Porque o meu tipo de enumeração lá, ele aceita dois valores, 1 e 2. Então ele é numérico, que é o cara que eu tenho aqui. Aqui, onde que está você? Esse aqui. Tá. Situação do NFE, o nome da situação, código do serviço, nome do serviço, status da resposta, o motivo, UF, recibo, protocolo. Tá? Uma salvadinha aqui. E aí eu tenho depois mais abaixo os meus documentos. Aqui. XML vem para cá, Alt para cá e XML NFE para cá. Tá certo? Muito bem, defini meu mapeamento. Ele retorna na CUserBlob, que é a resposta do meu serviço. Aí se eu fizer aqui um build, acredito que vai dar tudo certo, não deve dar nenhum erro. Se tiver algum errinho ali, a gente já corrige agora. Tá? Então, como vocês viram, eu mapeei uma tabela para uma entidade, o REST OData, né? O REST OData. E esse é um dos principais benefícios desse padrão. É um padrão que ele foi desenhado já pensando em como facilitar o acesso remoto a bases de dados, a estruturas de dados, né? Essa entidade é uma entidade simples, ela é uma entidade que mapeia para uma tabela, mas eu posso ter uma entidade que mapeia para várias tabelas, ou alguns atributos dessa entidade mapeiam para campos de tabelas, enquanto outros atributos mapeiam para outras informações que vêm de outros objetos, de outros sistemas. Tá? Isso tudo é definido aqui na minha implementação do serviço. E, muito importante, existe um padrão no acesso a esse Web Service REST, né? O Web Service REST ele tem por definição ser uma especificação bem livre, tá? Na parte de informação e de dados, que é o conteúdo que se deseja passar, mas existe um padrão definido pelo OData. Eu vou ter sempre esses métodos aqui possíveis. E aí, claro, como esse é um exemplo simples, eu acabei não fazendo, mas na implementação real do serviço eu preciso, dentro dos argumentos que eu validei, que eu tornei possível o cliente do sistema passar no URL, eu tenho que analisá-los para implementar a regra conforme a vontade que ele expressou naquela chamada. Tá? Então o fluxo inicia por aqui, imprime lá no monitor os parâmetros recebidos, salva no UserBlob uma coleção de N registros de NFE, essa coleção volta então para o nosso Web Service, nosso cliente do Web Service. Tá? E aí dessa forma eu fiz a implementação, o desenho e a implementação de um Web Service REST OData com
o Magic XPI, ok? Então, nesse vídeo de hoje, eu mostrei a parte 2 desse assunto que nós estamos tratando com o Magic XPI, que é o Web Service OData, que é a parte de desenho e implementação de um Web Service, de um serviço no Magic XPI, seguindo essa regra, esse padrão OData V4. Numa próxima parte 3, que nós faremos, então, para fechar a trilogia, eu vou pegar esse mesmo serviço e eu vou publicar ele de forma que ele se torne acessível para que outros sistemas possam, então, consumir o serviço e, automaticamente, quando eles consomem esse serviço publicado, na prática, eles estão ativando um fluxo de integração do Magic XPI associado à trigger que está associado ao serviço que eles estão consumindo. Tá? É a mesma lógica que a gente tem para Web Service SOAP ou qualquer outro tipo de requisição HTTP. Ok? Então, espero que tenha sido bem proveitoso para vocês esse vídeo de hoje. Voltamos posteriormente aí com a parte 3, o encerramento desse assunto Web Service OData. E nos encontramos novamente em breve aí